Olá, meus amigos, estamos de volta e hoje eu quero introduzir para vocês essa leitura fantástica que fala sobre nós. Bom, não sei se todos os que estão aí ouvindo, mas nós, vamos colocar desse jeito, né? E esse livro se chama Os Exilados da Capela, de Edgar Armand. Ele conta a história do planeta, né? Capela, da constelação de Capela. Não, a constelação do Cocheiro, né? E esse planeta é um planeta que tem lá nesse lugar, nessa constelação. E esse planeta é como se fosse exatamente assim, no estilo de planeta que é a Terra, mas imaginem, né, se a Terra fosse um paraíso. Um paraíso no qual não existe injustiça, não existe a maldade, né? Os homens não querem destruir uns aos outros, né? Esse tipo de paraíso, né? Não estamos aqui colocando paraíso de forma de praias ou montanhas, esse tipo assim, mas o paraíso humano em que os homens são realmente bons. E nesse livro ele coloca que certos grupos de humanos que estavam lá em Capela, eles foram expulsos porque eles não eram boas pessoas e vieram para o planeta Terra. Bom, então antes eu não vou contar tudo, né? Porque senão vai ter spoiler aqui. Então vamos aqui à orelha do livro, que ele fala assim: Os Exilados da Capela é uma das obras de Edgar Armand, que trata de forma abrangente a evolução espiritual da humanidade terrestre, segundo tradições proféticas e religiosas, apoiadas em considerações de natureza histórica e científica. Além desta obra, que já é um best-seller, o autor nos legou ainda Almas Afins e Na Cortina do Tempo, que compõe uma trilogia sobre os caminhos da humanidade, além de diversas outras obras de conhecimentos doutrinários. Algumas estavam relativamente esquecidas ou sem condições de serem editadas, apesar de seu grande valor. Com satisfação, a editora Aliança reúne agora todas elas numa coletânea denominada Série Edgar Armand. O leitor ávido de conhecimentos certamente irá apreciá-la, enriquecendo significativamente sua vivência espiritual. Essa nota foi escrita pelo próprio Edgar Armand. E aí ele coloca assim: Palavras de Razin, guia espiritual. Deve ser o guia dele, né? Eu não conheço muito bem esse autor, então não posso ainda confirmar para vocês. E diz o seguinte, abre aspas: Queiram ou não queiram, os homens, com o tempo, a luz da verdade se fará nos 4 cantos do mundo. Então quer dizer que quer queira ou quer não queira, a verdade vai chegar, né? E aí tem uma parte do livro que ele coloca assim: Os Exilados da Capela, advertência. Esta não é uma obra de erudição ou de ciência que se apoia em documentos ou testemunhos oficialmente aceitos e de fácil consultar. É um simples ensaio de reconstituição histórico-espiritual do mundo, realizado com o auxílio da inspiração. E aí, por inspiração, nós temos o fenômeno psíquico, segundo o qual ideias e pensamentos são emitidos e recebidos telepaticamente. E aí depois ele segue dizendo o seguinte: Nada, pois, é estranhável que se lhe dê valor relativo em atenção a algumas fontes de consulta recorridas, dentre as quais se destacam a Gênese de Moisés, a Gênese de Allan Kardec, Caminho da Luz de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí vai para o índice. Eu não vou falar sobre o índice, eu vou falar sobre a apresentação da editora. É o seguinte: o conhecimento da pré-história ressente-se de documentação
não só por sua antiguidade, como pelas destruições feitas do pouco que, atravessando séculos, chegou às gerações posteriores. A Bíblia de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que reuniu mais de 700 mil volumes sobre o passado da civilização, foi destruída, parte pelos romanos de César em 47 a.C. e pelos muçulmanos no século VII. Houve destruição na China em 240 a.C., em Roma no século III, no México, Peru e Espanha no século XVI, na Irlanda e no Egito no século XVIII. E não foram queimadas pelo clero de Barcelona, na Espanha, em nossos dias, em praça pública, as obras da codificação escrita recebida através de Allan Kardec? Pode-se dizer que as fogueiras e os saques representaram na longa noite da Idade Média portas que se fecharam fortemente para o conhecimento de tudo quanto ocorrera no passado da humanidade, sobretudo na pré-história. Alguma coisa que se salvou dessas destruições na parte devida aos homens tem vindo agora à luz do sol, como aconteceu em 1947 com os documentos chamados do Mar Morto. Este trabalho de levantamento do passado está recebendo agora um forte impulso por parte de devotados investigadores na forma de publicações literárias científicas animadas de um interesse que não se esgota. Este livro, editado pela primeira vez em 1951, filia-se a esse setor de publicações, conquanto se refira, na realidade, a assuntos espirituais e religiosos, imigrações de espíritos vindos de outros orbes, afundamento de continentes lendários e transferência de conhecimentos, ou melhor, de tradições espirituais do Ocidente para o Mediterrâneo, há milênios. É um livro pioneiro na utilização didático-doutrinária desses conhecimentos, incluídos pelo autor nos programas da Escola de Aprendizes do Evangelho, da iniciação espírita, fundada em 1950, destinada a promover a aculturação de todos aqueles que desejam realizar sua espiritualização na linha iniciática cristã, nos moldes estabelecidos pela doutrina dos espíritos. A terceira edição vem a público com revisão ortográfica e atualização de dados históricos e técnicos. Isso foi escrito em São Paulo, de janeiro de 1999, pela editora. Bom, vamos aos exilados da capela. Esse é o título, né? Muitas vezes, em momentos de meditação, vieram-nos à mente interrogações referentes a permutas e migrações periódicas de populações entre os orbes e, no que diz respeito à Terra, as ligações que porventura teria tido uma dessas imigrações, a dos habitantes da capela, com a crença universal planetária do Messias, bem como com seu advento ocorrido na Palestina. A resposta a essas perguntas íntimas aqui está, em parte, contida, segundo um dado ponto de vista. É o argumento central desta obra, descrita sem nenhuma pretensão subalterna, mas unicamente para satisfazer o desejo tão natural de quem investiga a verdade, de auxiliar a tarefa daqueles que se esforçaram no mesmo sentido. Nada há aqui que tenha valor em si mesmo, quanto à autoria do trabalho, salvo o esforço de coligir e comentar de forma, aliás, muito pouco ortodoxa, dados esparsos e complementares existentes aqui e ali, para com eles erigir esta síntese espiritual da evolução do homem planetário, o autor. E aí a gente tem os exilados da capela. Eis o astro benigno, o luminoso mundo, o paraíso dos nossos sonhos, que perdemos, talvez para sempre. Bom, gente, vamos ficar por aqui hoje. Essa foi, assim, um gostinho do que está vindo a seguir. Eu espero que vocês gostem dessa leitura tanto quanto eu e que apreciem dessa viagem. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.